Graças a Paz, é uma alegria imensa fazer uso da tecnologia para estar junto com você nessa EBD, para te desenvolver essa aula. Eu sei que é uma perca imensa não estarmos em uma sala de aula, na igreja, tendo aquela aula calorosa, mas é muito bom saber que podemos fazer uso dessa tecnologia para assim estudarmos esse assunto. Hoje eu tenho um assunto muito interessante, é o assunto da Trindade. Quero que hoje entender um pouco com você sobre a Trindade. Mas antes de iniciar sobre o assunto da Trindade, eu já quero dizer que eu não tenho, de forma alguma, o objetivo de exaurir todo o assunto sobre a Trindade. Eu não tenho como objetivo falar tudo sobre a Trindade. Eu só quero dar uma pincelada junto com você. Pegar alguns pontos importantes a fim de que você entenda e que você introduza nesse assunto e você em casa continue estudando, lendo a palavra de Deus, a fim de você entender ainda mais. Um dos primeiros pontos que você tem que entender é que a palavra Trindade, apesar de ser muito conhecida e usada, não é uma palavra que temos na Bíblia. Você pode procurar entre os 66 livros e os 40 autores, você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. A palavra Trindade foi criada, desenvolvida, por um teólogo primitivo da cidade de Cartago, chamado Tertuliano, que morreu no ano 220 depois de Cristo. Sempre que Tertuliano queria dizer alguma coisa, mas que ele não conseguia dizer, ele inventava uma palavra. E fazendo isso é que ele criou mais de 500 palavras que entraram para o nosso vocabulário teológico. E entre elas a palavra Trindade. Veja que nós fazemos uso dessa palavra há quase 2000 anos. A gente fez uso dela e ela nunca mais saiu do nosso vocabulário. É a palavra mais adequada para traduzir o que nós queremos dizer quando dizemos que existe somente um Deus. Não três, não dois, três ou quatro. Mas um único Deus que se manifesta em três pessoas. Note, o fato de Tertuliano ter se preocupado em criar uma palavra que descrevesse essa verdade do único Deus, que age em três pessoas, mas nos mostra qual era a preocupação dos professores e pastores daquela época. É importante frisar que todos os apóstolos haviam morrido. E nessa época, até 290 depois de Cristo, em especial, mais do que em outras épocas da história, esse período foi marcado por debates teológicos. Os imperadores convocavam os teólogos e mestres, formando concílios a fim de elucidar questões teológicas como essa. Por meses e às vezes até por anos, debatiam um assunto para no final dele, escrever um documento que se chamava Confissão de Fé. Mas o que se debatia? Se debatia assuntos como a Igreja-Estado, a Cristologia, a Trindade. Esse documento, chamado Confissão de Fé, circulava por todas as igrejas daquela época, e as igrejas abraçavam essa confissão que dizia no que a igreja deveria crer. Hoje existem debates? Sim, hoje debatemos assuntos como teologia da prosperidade, que diz que o homem não pode passar necessidade ou ficar doente. Como nós sabemos, isso é heresia. Homens de Deus ficam assim doente e passam assim necessidade, como vemos na vida do apóstolo Paulo, ser preso, chicoteado, perder a cabeça, literalmente, por conta do evangelho. Então, temos a primeira pergunta. Hoje, temos um documento como esse? Sim, temos algumas fontes que são, escute aí, Confissão de Fé de Westminster, é uma das nossas bases, é uma das nossas fontes, é um documento em que nós podemos estudar sobre as doutrinas em que nós devemos crer.
é a Declaração de Savoy. Perdão, a Confissão de Westminster, esqueci de dizer, a Confissão de Westminster de 1646. Temos também a Declaração de Savoy, que é 1658. Lembrando que a Confissão de Savoy é uma confissão de Westminster, só que melhorada. Foi uma nova versão da Confissão de Westminster. Temos a primeira Confissão de Fé Batista de Londres, que, já digo, embasada nas outras confissões, nas confissões de Westminster e na Confissão de Savoy. Confissão Batista, primeira Confissão Batista, que foi em 1644. Temos a Confissão de Fé Batista, a que nós muito fazemos uso dela, que é a Confissão de 1689. Então, o que esse documento nos diz sobre a Trindade? No capítulo 2, sobre Deus e a Santíssima Trindade, diz: o Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja substância está em si mesmo e provém de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida, senão por ele mesmo. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, o único que possui imortalidade, habita em luz inacessível, o qual nenhum homem é capaz de se ver, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justíssima e imutável para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e em benignidade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, o recompensador daqueles que buscam diligentemente, contudo, justíssimo e terrível em seu julgamento, odiando todo o pecado e que, de modo nenhum, inocentará o culpado. Você pode acompanhar no catecismo e procurar na sua palavra, na sua Bíblia. Eu quero acreditar que você está com ela aí. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 4 e versículo 6. Você pode encontrar também o texto em que essa confissão foi basada em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4. E em Jeremias, capítulo 10, versículo 10. E em Isaías, capítulo 48, versículo de número 12. No parágrafo 2, diz: Deus tem em si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo, e não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nela, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda a existência, de quem, através de quem e para quem são todas as coisas, tendo mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas, para elas, sobre elas, tudo quanto lhe agrada. Todas as coisas estão abertas e manifestas perante ele. O seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de maneira que ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus pensamentos, em todas as suas obras, em todos os seus mandamentos. A ele são devidas, da parte de anjos e de homens, toda adoração, todo o serviço e toda obediência que, como criaturas, eles devem ao Criador. E tudo mais que ele se agrade em requerer das suas criaturas. Você pode acompanhar no
versículo no livro de João, no capítulo 5, versículo de número 26, e em Isaías, em Salmos, no Salmo número 148, no verso 13, também em Salmos 19, no verso de número 68. 3. Neste ser divino e infinito há três pessoas: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. De uma mesma substância, igual poder e eternidade, possuindo cada um uma inteira essência divina, que é indivisível. O Pai de ninguém é gerado ou procedente. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente. Todos infinito e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades, peculiaridades e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. É isso que a nossa Bíblia, é disso que o nosso catecismo afirma sobre a Trindade. Diante dessas afirmações, existem alguns posicionamentos sobre a pessoa da Trindade que precisamos adotar. Quando o conhecimento é nos dado, precisamos tomar um posicionamento sobre ele. Ele precisa tomar e mudar a nossa vida. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E por ela é que nós mudamos e moldamos o nosso caráter da forma que a gente vive. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer, o primeiro posicionamento que vamos adotar é ter sempre em consciência essa maravilhosa doutrina. Saber que o Pai, o Filho e o Espírito são um, e que o Espírito Santo não é subordinado ao Pai, e nem o Filho é subordinado ao Pai, e nem o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Todos estão em pé de igualdade. Segundo posicionamento que temos que tomar. Sobre as obras. Apesar de cada pessoa da Trindade ser conhecida por suas obras, como o Pai é conhecido como Criador, o Filho o Mediador e o Espírito Santo como Intercessor, entretanto, quando fazemos um estudo mais aprofundado da doutrina trinitariana, percebemos que apesar desse conhecimento não ser uma heresia, ele não está totalmente correto. Percebemos que cada pessoa da Trindade é co-participante da obra uma das outras. Quero deixar claro para você. Quando dizemos que o Pai é o Criador, que o Filho é o Mediador e que o Espírito Santo é o Intercessor, isso é uma verdade, mas não é uma verdade totalitária. Por quê? Podemos também dizer que o Espírito Santo é Criador e que é Intercessor. Por quê? Porque o Espírito Santo faz parte da pessoa da Trindade e ele é co-participante de toda a obra que é feita por eles. Então, afirmamos isso de forma correta, mas não podemos ter somente essa visão limitada, né? Temos que ter em consciência também que o Espírito Santo e que cada pessoa da Trindade é co-participante da obra uma das outras. 3. Sobre os atributos. Quando falamos sobre os atributos de Deus, é muito corriqueiro ver que muitas pessoas atribuem tais atributos somente a Deus Pai. Entretanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham dos mesmos atributos eternos. Não é difícil você encontrar pessoas ou livros dizendo Deus é a primeira pessoa da Trindade, Jesus é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas
fazer esta enumeração pode causar prejuízos a esta santa doutrina. O que quero dizer é que nenhuma pessoa da Trindade é subordinada à outra. Eles estão em igualdade. Quando nós atribuímos que Deus ele é todo-poderoso, que Ele é santíssimo, que Ele é glorioso, que Ele é eterno, é muito comum ver pessoas designando esses atributos apenas ao Deus Pai. É muito difícil você ver pessoas atribuindo esse caráter eterno a Jesus, por exemplo, quando vai se falar dos atributos de Deus. Porque acabamos ligando esses atributos apenas ao Deus Pai. Mas eles são coparticipantes, tanto nas obras quanto nos atributos. Eles são indivisíveis. Ele é um só. Eu quero acreditar que você compreendeu um pouco sobre a doutrina da Trindade. Como eu te falei, eu não tinha um objetivo de exaurir o assunto sobre a Trindade, mas pensar um pouco com você e amadurecer mais um pouco essa doutrina na sua vida cristã. Você pode acompanhar mais desse estudo vendo a Confissão de Fé de Westminster. Você tem ela em PDF na internet, você pode dar uma olhada. Você pode ver a Declaração de Savoy. Você pode ver a primeira Confissão de Fé Batista. Você pode ver a própria Confissão de Fé Batista, né? A Confissão de Fé atual. Então, eu agradeço a Deus por essa aula e por você ter assistido até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa doutrina e obrigado por todos que ouviram, Senhor. Eu espero que essa santa doutrina, Senhor, mude e transforme a forma com que cada pessoa que ouvir esta palavra se relaciona com cada pessoa da Trindade. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque age em nossos corações a fim de nos levar para mais perto de Ti. Obrigado por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.